E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Felipe Nascimento do canal Física Clássica e hoje vocês vão aprender a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Força é igual a massa multiplicado pela aceleração e peso é igual a massa multiplicado pela gravidade, ok? O próximo passo é vocês entenderem a definição de dinâmica, a definição de força, o que diz a segunda lei de Newton e calcular as fórmulas do princípio fundamental da dinâmica, ok? Então, dinâmica é a parte da mecânica que estuda o comportamento dos corpos em movimento e a ação das forças que produzem ou modificam os seus movimentos. A força é uma interação entre dois corpos e também a força resultante, que vocês vão ouvir falar bastante em física, é a força que produz o mesmo efeito que todas as outras aplicadas a um corpo. Ok? Então, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, nos diz que a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Ok? É importante lembrar que a gravidade é uma medida quantitativa local e, portanto, a aceleração da gravidade local do nosso planeta é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Vamos para o exercício. Número 1. Um corpo de massa 20 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 220 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então, os dados que nós temos é a massa de 20 kg e a força 220 newtons. Qual é então a aceleração deste corpo? Então vamos para a resolução. Os dados que nós temos são esses na esquerda da tela: a massa de 20 kg, a força Newton de 220. Então nós vamos procurar a aceleração deste corpo. Então a fórmula é esta aqui: força é igual a massa multiplicado pela aceleração. Nós sabemos, de acordo com os dados, que a força Newton é de 220, é igual a massa, que é 20 kg, e multiplicado pela aceleração, que nós não sabemos. A aceleração vai para a esquerda, atrás do sinal de igual, e agora a força Newton passa a ser dividido pela massa. 220 newtons dividido por 20 kg, obtemos uma aceleração de 11 metros por segundo. Ok? Então, a resposta do exercício número 1 é: o valor da aceleração adquirida pelo corpo é de 11 metros por segundo. Ok? Vamos para o exercício número 2. Um corpo de massa 40 kg está acelerando a 12 metros por segundo. Calcule a sua força Newton inicial necessária para o movimento deste corpo. Então, os dados que a questão nos oferece é uma massa de 40 kg e a aceleração de 12 metros por segundo. Então, qual é a força deste corpo? A resolução, de acordo com os dados que nós temos, uma massa de 40 kg, a aceleração de 12 metros por segundo, nós vamos procurar a força Newton. A fórmula é a mesma, invertendo os símbolos pelos valores: força é igual a massa, que é 40 kg, multiplicado pela aceleração, que são 12 metros por segundo. 40 kg multiplicado por 12 metros por segundo, obtemos uma força Newton de 480. Ok? Então, a resposta do exercício número 2 é: a força aplicada foi de 480 newtons. Beleza? Uma informação legal para vocês é o seguinte: para sabermos se a conta está mesmo correta, podemos usar todos os dados encontrados após o término da resolução
e calcular cada um deles sempre deixando um fator como incógnita. Exemplo. Primeiro, desta forma, força é igual a massa multiplicado pela aceleração. Depois, você procura a massa, que vai ser igual a força dividido pela aceleração. Em terceiro lugar, você procura a aceleração, que é igual a força dividido pela massa. Por exemplo, usando os dados do exercício anterior, que são esses daqui, você vai fazer a primeira fórmula original, força é igual a massa vezes a aceleração. Sabemos que a massa é de 40 kg, ela é multiplicada pela aceleração, que é 12 metros por segundo. 40 multiplicado por 12 é igual a 480 newtons. E agora, massa é igual a força dividido pela aceleração. Massa é igual a uma força de 480 newtons, que nós acabamos de encontrar. Nós vamos dividir isso pela aceleração, que é 12 metros por segundo. 480 newtons dividido por 12 metros por segundo, obtemos uma massa de 40 kg. E por último, nós vamos encontrar a aceleração, que é igual a força dividido pela massa. Então, vamos ignorar a aceleração e vamos então dividir a força Newton, que é 480, por 40 kg. 480 dividido por 40, obtemos uma aceleração de 12 metros por segundo. Então, os dados bateram, então está tudo ok nesta resolução, beleza? Vamos para a segunda fórmula da segunda lei de Newton. Peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Então, o exercício é: sabendo que a aceleração da gravidade no planeta Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, calcule qual a força-peso que um corpo de massa 80 kg está submetido. Então, os dados que nós temos é a gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a massa de 80 kg. Qual é então a força-peso? Vamos para a resolução. Com os dados que nós temos, que são esses daqui, vamos aplicar então a fórmula. Peso é igual a massa multiplicado pela gravidade. Alterando as letras pelos valores, peso é igual a massa é 80 kg, vamos multiplicar pela gravidade, que é 9,8 metros por segundo. 80 multiplicado por 9,8, obtemos um peso de 784 newtons. Ok? Então, a resposta para este exercício é a seguinte: a força que o corpo em questão está submetido é de 784 newtons. Beleza? Então este foi mais um vídeo aula aí para vocês. Inscreva-se no canal para mais atualizações. Um abraço e até a próxima.